Olá, meu nome é Camila, estou há 1 ano e 5 meses na transição capilar e vim te trazer 3 dicas importantes para você não desistir e nem surtar na transição capilar. Então fique aqui comigo. Gente, olha, eu tenho 3 dicas assim que são importantes para você conseguir prosseguir na sua transição capilar. A primeira fala muito sobre a minha transição capilar. Foi o início de tudo. Eu passei 1 ano todo, né, o primeiro ano da transição capilar passando chapinha. Então, ela pode, sim, te ajudar, ela pode ser a sua aliada nesse momento, porque o primeiro ano de transição é muito difícil. Seu cabelo vai ficar inchado, vai ficar sem definição, vai ficar cheio de frizz. Então, por que não usar a chapinha como uma aliada, né? Claro que sempre com cuidado com qual a chapinha que você tem de usar, com a temperatura, se ela não tem resíduo de produto químico. Sempre passar proteção térmica, leave-in ou óleo capilar com proteção térmica, e é isso. Então, assim, foi muito importante e me ajudou a seguir por 1 ano. Então, 1 ano de transição foi garantido com a chapinha. Depois de 1 ano de transição, o seu cabelo ele já começa a mostrar a curvatura. O meu, depois de 1 ano, já estava aqui, então eu já conseguia ver meus cachos e tal formando. Aí eu parti para a texturização, que é a segunda dica. Fazer trança, fazer penteado, tudo ajuda, mas tem uma dica que ela é mais fácil ainda, que é ter um babyliss mais fino. Eu vou até mostrar. É esse aqui. Esse babyliss mais fino, ele vai te ajudar muito, porque ele vai igualar os seus cachos, né? Ele vai igualar a parte lisa com seus cachos naturais. Então, assim, aqui eu estou com ele. Olha como que fica super natural. Parece até que eu já acabei a transição, mas não acabei. Estou usando o meu aliado Babyliss. E é isso, ele não maltrata seus fios novos, né? Os naturais, cacheados. E aí, ele ajuda. Você vai passar apenas na parte lisa e fica assim, super natural, ó. Maravilhoso. E também sempre lembrando de proteção térmica, fazer tratamentos no cabelo, como nutrição, hidratação, enfim. E então até aqui nós temos 2 dicas, 2 aliados importantíssimos. E eu não falo aqui para você ter que passar a sua chapinha sem passar sua chapinha, para você não ter que passar a sua transição sem passar a chapinha, sem se sentir bem. Você não precisa se sentir feia para estar na transição. Você pode fazer escova, você pode fazer chapinha, você pode fazer penteado, pode passar um babyliss. São todas ferramentas que vão te ajudar a se sentir bem, porque eu já tive um outro momento que eu fiz transição capilar, inclusive eu terminei a transição, concluí, fiquei anos com o cabelo cacheado e depois eu resolvi alisar novamente. Mas você não precisa se sentir feia. Eu me senti muito feia na minha primeira transição, porque eu não usava dessas ferramentas, eu botei na cabeça que eu não podia usar chapinha, que eu tinha que cortar logo, e assim eu me senti feia, horrorosa. Eu tenho fotos, inclusive, de momentos comemorativos que eu estava horrorosa, que eu estava feia, e tudo isso poderia ter sido evitado se eu tivesse usado a minha chapinha, se eu tivesse feito a minha escova, se eu tivesse usado o meu babyliss e não cortado. Essa é uma dica importante, que é até um bônus, porque eu tenho uma outra dica, mas é um bônus. Não corte esse cabelo. Para você conseguir fazer texturização, fazer um babyliss, fazer uma chapinha, fazer uma escova, fazer uma trança, não corte esse cabelo. Eu vejo gente falando assim, tem que cortar o cabelo para o cachê aparecer. Gente, não faça isso não. Vai cortar para quê? Ó, tá feio meu cabelo. Se tiver feio, pode comentar aqui que eu vou ter que cortar. Porque, se eu tivesse passado a minha primeira transição desse jeito, eu não teria sofrido tanto. Porque a transição é um momento que você se sente com a baixa autoestima, se sente mal, se sente feia, se sente tudo assim. Fica perdida, com vontade de surtar, de largar tudo, enfim. Mas não faça isso. Use as ferramentas a seu favor. E a terceira dica, mas não menos importante, defina uma data para você cortar o seu cabelo, que assim você tira a ansiedade de você querer cortar todo dia o seu cabelo, de você querer cortar no sábado, no domingo, não interessa. Você tendo uma meta, você vai cuidar do seu cabelo, você vai fazer a sua texturização, sabendo que a sua data de cortar o seu cabelo é aquela data que você marcou, entendeu?
eu marquei com 3 anos de transição, eu vou cortar meu cabelo. Agora eu tenho 1 ano e 5 meses. Mas, quando chegar a 3 anos, eu vou cortar. E por isso eu não fico surtando. Ah, eu preciso cortar meu cabelo. Ah, eu necessito. Não, a data está marcada. Então, isso te ajuda a ter mais um controle, uma estabilidade durante esse período que é tão instável, que a gente se sente assim, tão mal, tão para baixo. E às vezes a gente acha que se cortar o cabelo vai acabar a transição, mas não é assim. Se você corta seu cabelo curtinho e você não consegue usar, e aí, como é que você vai fazer? Você vai ter que colocar um mega ré, você vai ter que escovar do mesmo jeito. Então, assim, uma dica que eu dou, mais uma dica que eu já dei, é não corte seu cabelo e coloque a meta. Coloque uma meta, se for 2 anos, você vai seguir, vai cumprir, você vai ter mais disciplina quando você coloca uma meta. Então, assim, façam, é real. Depois que eu coloquei a minha meta, eu me acalmei mais. Claro que tem momentos que a gente quer surtar, que a gente quer cortar, que a gente quer desistir. Isso tem a transição capilar toda, mas você tem que ser forte, tem que ter determinação, tem que ter disciplina, e por isso que eu falo que colocar uma data para você cortar seu cabelo te ajuda a ter uma estabilidade mental nesse momento assim que as pessoas querem surtar. Então é isso, eu tenho essas 3 dicas, que é: você pode usar sim a chapinha no seu início da transição e durante a transição. Tenha um babyliss desse mais fininho, muito importante, e coloque uma meta para você cortar esse cabelo. Então são essas 3 dicas, elas são umas dicas gerais, mas se vocês quiserem mais dicas para vencer esse processo da transição capilar, pode me seguir também lá no Insta, lá no TikTok. Pode me seguir lá também, que eu dou dicas todos os dias. Podem me mandar mensagem, podem me mandar dúvidas, perguntas, podem ficar à vontade. E aqui, né, não se esqueça de se inscrever, de curtir, pode comentar que eu vou responder, de compartilhar esse canal, enfim. Então fiquem à vontade, podem me seguir nas redes vizinhas também. Eu vou deixar aqui na descrição o meu @, nas outras redes. E é isso. Então, espero que vocês tenham gostado e me sigam para muitas outras dicas que eu ainda tenho, que eu dou, né, nessas outras redes vizinhas. Eu dou muitas outras dicas, mas que eu ainda tenho, assim, para compartilhar com vocês aqui também, porque ainda falta 1 ano e 7 meses para eu finalizar minha transição. Então, assim, podem ficar à vontade, podem me mandar mensagem. E é isso.